Boa noite, queridos irmãos. Estamos aqui para mais uma pausa para reflexão. Em alguma das outras reflexões que fizemos, começamos estabelecendo algumas proposições a respeito de karma, destino, livre-arbítrio. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa palavra destino. De certa forma, nós estamos vinculando muitas vezes o destino a questões de fatalidade. E é por isso que nós vamos rever a questão 851 do Livro dos Espíritos, que diz assim: haverá fatalidade nos acontecimentos da vida, conforme o sentido que se dá a essa palavra, ou seja, todos os acontecimentos são pré-determinados. Nesse caso, como fica o livre-arbítrio, é bem importante refletirmos, e antes da gente levantar a resposta, vamos pensar um pouquinho sobre algumas coisas que a gente ouve. As pessoas dizendo assim: fulano, aconteceu tal coisa que fulano era o destino dele. Tal coisa que a pessoa fez era o destino dela. Sempre quando vem a palavra destino, eu lembro um pouquinho a leitura das mãos. Há um autor, me parece que é Celso, que escreveu um pouco que quem escreve essas linhas somos nós. Por quê? Porque no passado, ou ainda existe ainda a questão da leitura de mãos, as pessoas falavam: tal linha representa isso, tal linha representa aquilo. E realmente o destino está em nossas mãos. Mas não exatamente nas linhas lidas, mas na construção que a gente faz. Então é importante fazermos essa distinção. Há pessoas que realmente podem prever situações de nossa vida? Podem. Muitas situações de nossas vidas com certeza estão desenhadas antes. Mas não significa que todos os desenhos serão acabados da forma como a gente previa. Muitos desenhos são modificados. É como a gente pegar a mesma tinta, mas naquele dia o dia estava mais quente ou mais frio, a textura da tinta não vai ser a mesma, o resultado do papel não vai ser o mesmo. Coloca mais solvente ou menos solvente, o resultado na parede dessa tinta não vai ser o mesmo. Então há grandes nuances que podem ser modificados. E é importante ouvirmos a resposta dos Espíritos a essa questão proposta por Kardec. Eles dizem o seguinte: a fatalidade existe apenas na escolha que o espírito faz ao encarnar de suportar esta ou aquela prova. E da escolha resulta uma espécie de destino, que é a própria consequência da posição que ele próprio escolheu e em que se acha. Falo das provas de natureza física, porque quanto às de natureza moral e às tentações, o espírito, ao conservar seu livre-arbítrio quanto ao bem e ao mal, é sempre senhor para ceder ou resistir. Então, unindo essas proposições, a gente vai ver, lembro do expositor Roosevelt, Tiago, que ele diz o seguinte, que nós usamos uma porcentagem muito grande do nosso livre-arbítrio antes mesmo de encarnarmos, ao escolhermos exatamente essas provas ou aceitando as expiações necessárias. E quando a gente usa essa porcentagem, nós já determinamos algumas coisas que nós chamamos futuramente de fatalidade. Olha, nós vamos passar por tais e tais situações, quando nem sempre está determinado exatamente, mas sempre será no momento que a gente possa dar conta daquela situação. Então essas situações pré-determinadas realmente vão acontecer em nossas vidas. Mas isso são das questões materiais, né? Claro que, digamos, que há uma previsão que a gente passe por algum incidente ou um acidente automobilístico. Ora, isso pode ser de várias formas. Um atropelamento, um acidente, uma batida num poste.
Agora, de que forma isso vai acontecer? Depende de como estamos nos colocando na vida. Se somos um motorista imprudente, nós estamos nos colocando numa situação onde o perigo é maior ainda. Se somos descuidados, mas se nós preservarmos nossa vida num equilíbrio, de uma forma mais harmonizada, de repente, aquele acidente que poderia ser de dimensões muito maiores, pode ter as dimensões reduzidas. E a gente sair daquela situação com um arranhão apenas. Isso depende, como eu disse antes, das nuances, de como o entorno está se formando. Então, há uma predisposição material, mas como ela se dará, depende de nossa situação. E aí existe um envolvimento das escolhas morais. Tudo que for da natureza moral depende de cedermos ou resistirmos. Então, se somos imprudentes, nós estamos cedendo ao instinto, a uma perturbação. Mas se nós formos prudentes, cuidadosos, nós estaremos já buscando recursos para melhorar esse final de uma situação que precisamos passar. É importante não deixarmos com que nos envolvamos em situações onde a gente use a palavra destino como escudo. Ah, era o meu destino. Mas o que eu fiz? Como disse os espíritos nessa questão, a Kardec, respondida para Kardec, o destino está numa porcentagem onde nós escolhemos antecipadamente, fizemos escolhas, lá na questão 851 do Livro dos Espíritos. Nós fazemos essas escolhas. Eu vou usar um trecho de um texto do Eurípides Rodrigues dos Reis, que diz assim: lembrei-me daquela história que em uma cidadezinha modesta havia um grande sábio. A ele toda a população recorria em busca de ensinamentos e orientação para a vida. Havia também um rapaz que não aceitava a autoridade do sábio e vivia articulando uma forma de desmoralizá-lo perante a opinião pública. Depois de muito pensar, imaginou um jeito. Prenderia um pássaro em sua mão. Depois perguntaria ao sábio se o pássaro estava morto ou vivo. Se o sábio dissesse que ele estava morto, o rapaz soltaria o pássaro. Se dissesse que ele estava vivo, ele mataria a ave. Assim, o sábio não acertaria nunca. E assim fez. Chegou perto do sábio e perguntou: mestre, o senhor que sabe tudo, responda. Esse pássaro que está nas minhas mãos está vivo ou está morto? O sábio olhou serenamente e fixamente em seus olhos e respondeu: meu filho, o destino do pássaro está nas suas mãos. De forma metafórica, nós podemos, assim como eu falei da história das linhas de nossas mãos, lembrar sempre que o destino de nossas vidas está em nossas mãos. E como está em nossas mãos? Pelas escolhas que estamos fazendo, pelas ações que tomamos. Então, a cada dia somos convidados a escolher: o pássaro vive ou o pássaro morre? Como será a vida que está em nossas mãos? As nossas escolhas, as nossas predileções, as coisas que cada dia nós construímos. Então, queridos irmãos, não nos escudemos no destino. Vamos tornar o nosso destino uma escolha nossa. Escolhamos o melhor, o satisfatório, aquilo que nos faz crescer e nos harmonizar. E, sobretudo, não nos escondamos diante de coisas que nos aprisionam. A cada dia estaremos mais livres, mais libertos de amarras, quanto mais nos conhecemos e conhecemos a vida e o destino de cada um de nós. Vamos observando nossas tendências, as coisas que nos fazem mal, as coisas que nos fazem bem, e nos autoconhecendo, nós vamos tomando conta desta proposta do destino.
que a cada dia, sabiamente, façamos as melhores escolhas. Paz e luz, queridos irmãos, em nossa caminhada de autodescoberta.